Olá, criptomaníacos! Sejam bem-vindos ao mundo globalizado. Você está em casa, tranquilo, em posse dos seus bitcoins. A rede blockchain funciona perfeitamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas sai uma notícia do outro lado do mundo, lá no Japão, e de repente você fica pobre. Mas calma, porque todo o ciclo de liquidez, que historicamente leva o Bitcoin para novas altas históricas, começa com um choque. Será que esse é o choque? É o que descobriremos no vídeo de hoje. Mas antes, finja que o like aqui embaixo, esse botãozinho com o dedinho assim, ó, é o botão de comprar Bitcoin. E aperta ele, aperta, porque isso atrai, ó, atrai sorte. Então aperta para ajudar o canal nesse momento difícil, onde o nosso amado Bitcoin teve o segundo pior novembro da história. É, pessoal, fechamos ontem com uma queda de 17,67% para o mês, apenas acima do fatídico ano aqui de 2018, que teve uma queda de 36,57%. Todos os outros anos aqui, né, nós tivemos um novembro melhor do que o novembro de 2025. E já abrimos dezembro com uma bela de uma queda de 6% no dia de hoje, né? Não é que isso aqui é o dezembro acumulado, vários dias. Não, não, não. Primeiro dia de dezembro, já temos uma pancada no gráfico, quase devolvendo toda a alta que vínhamos construindo dos 80K até 93K. E essa destruição de valor, ela não aconteceu somente por causa da notícia do Japão. Não. Quando é para dar uma cagada, não é que é uma cagadinha, não, ela vem avalanche, é uma avalanche que vem, e aí começa um FUD, vem notícia negativa de tudo que é lado para derrubar o mercado, seja isso manipulado ou não. Então já começamos com essa notícia aqui, né? Bitcoin cai mais de 6% após declaração do CEO da Strategy. E também temores sobre a Tether. Então olha como começa a juntar tudo. Temor sobre a Tether acontece toda vez que é para juntar as notícias negativas, que é para gerar FUD, ou vai meter que a China baniu o Bitcoin, ou vai meter que a Tether está com algum problema. Isso aí já é garantido. Então isso aqui para mim eu já quase ignoro, tá? Mas vamos ler aqui o que está falando a notícia. Fong Li, da Strategy, afirmou que consideraria a venda do Bitcoin da empresa, né, da Strategy, que é a empresa que mais possui Bitcoin no mundo, caso não tenha mais alternativas de financiamento no mercado. E se o valor patrimonial líquido ajustado, o MNAV, da Strategy, que é a métrica responsável por comparar o valor de mercado de uma empresa com suas participações em cripto, caísse abaixo de 1x. Atualmente a Strategy possui um MNAV de 1,2x. Então não está aparentemente tão distante assim, isso gerou um pânico no mercado. Mas note, são vários se, né? Se não conseguir alternativa de financiamento, se o valor patrimonial líquido cair abaixo de 1, vários se's tem que acontecer para ele começar a vender alguma coisa de Bitcoin. Se vender. Então é se. Mas quando querem criar um FUD, criar uma notícia negativa, isso serve. Além dessa notícia, como eu falei para vocês, preocupações com a possível insolvência da Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, a USDT. Então vem lá o Arthur Reis, que é cofundador da BitMEX, uma grande corretora mundial, e comenta que uma queda potencial de 30% da posição da Tether em ouro e em Bitcoin poderia resultar em insolvência. Tá vendo? Novamente, se acontecer tudo isso, poderia resultar em insolvência. Não tem nada concreto. Vocês percebem? Mas aí você soma uma notícia com outra notícia, o medo vai crescendo. Tudo isso vai sendo agrupado junto da notícia principal, que aí sim faz sentido, que aí sim é uma notícia macro, que é a alta dos juros dos títulos japoneses. Historicamente, há 30 anos, o Japão vem reduzindo a taxa de juros até ela ficar zero ou negativa. Isso significa que você conseguia pegar dinheiro de graça no Japão, isso mesmo, pegar dinheiro de graça no Japão, e podia investir em outros mercados que tinham ali um pagamento de juros mais alto. Então olha que interessante, pessoal. Você pega dinheiro de graça no Japão, investe, por exemplo, em títulos americanos, em ações, em Bitcoin, ganha dinheiro com isso e não precisa pagar nada, porque é zero no Japão. É a liquidez infinita. Pega dinheiro de graça, investe em outros mercados e vai fazendo essa bola de neve, que, claro, não é sustentável. E isso finalmente chegou ao fim.
Agora, o rendimento dos títulos do governo japonês em 1,86% significa o maior patamar desde abril de 2008. Eles quase dobraram nos últimos 12 meses. É isso aqui que vocês enxergam no gráfico de 10 anos dos títulos japoneses. Estão vendo que desde 2008 a gente tem uma queda na taxa de juros até ela ficar aqui ou zerada ou negativa, como em todo esse período aqui entre 2016 e 2020. E de lá para cá vem subindo e agora teve uma fortíssima subida recente, trazendo para o mesmo patamar lá de 2008. Tá vendo essa linha branca aqui? Então, um nível não visto desde junho de 2008. E aí, todo esse processo de carry trade que eu expliquei para vocês, né? Pega dinheiro de graça e investe em outros mercados, ele precisa ser revertido. Agora, eles precisam trazer esse dinheiro de volta para o Japão para pagar a conta. E aí, na hora que você tira esse dinheiro de mercados que estavam te pagando, como, por exemplo, o Bitcoin, o que acontece com esse ativo? Ele cai. Você está tirando dinheiro do Bitcoin ao invés de colocar como era o padrão. Isso acelerou aquela tendência que a gente tinha de esperar o Bitcoin chegar nos 100 mil dólares, né? Retestar a média de 50, como historicamente acontece, para começar uma correção. Aconteceu em todos os ciclos. Só que com essa notícia, junto das outras notícias que eu mostrei, né, para acentuar o FUD, acabou gerando uma queda antes mesmo de testarmos a média de 100. Então o que a gente esperava era isso aqui. Estão vendo o ciclo atual, né? O preço pegou no fundo desse canal, lá em 80k, e voltou a subir em direção ao meio desse canal. O meio do canal é justamente ali a média de 50, justamente a região de 100 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. É o mesmo padrão do ciclo anterior. Vocês estão vendo aqui? Os dois topos de 2021, o preço afunda, e aí ele retorna para o meio do canal antes de desabar e entrar em bear market. Então a gente estava imitando esse mesmo processo aqui do ciclo anterior. Mas aí vem o FUD, vem a notícia negativa e abala essa estrutura. Gera uma queda inesperada antes do reteste na média de 50, do reteste no meio do canal. Mas é aí que fica interessante, porque a gente está acelerando o processo de correção. Todo o ciclo de liquidez ele começa exatamente após um choque como esse. Um choque que abala os mercados, gerando ali um fechamento ainda maior, uma contração ainda maior da liquidez, porque é isso que o Japão está fazendo, né? Ele estava dando dinheiro de graça e agora não. Agora esse dinheiro está voltando. Então ele está fazendo o quê? Está fechando a torneirinha do mercado que já estava fechado. Tanto que os Estados Unidos estão abrindo a torneirinha. Mas o Japão fechando a torneirinha, isso obriga os outros mercados a fazerem o processo ainda mais acelerado. Abrir ainda mais a torneirinha para fornecer liquidez e não gerar um caos global. Isso acelera um processo, acelera esse choque que gera o próximo fluxo de liquidez. E vamos lembrar que o mercado que primeiro estabiliza depois de um choque desse é o mercado cripto. Ele é o primeiro abalado, é o primeiro que toma pancada, nesse caso especialmente, pior ainda, porque as notícias chegaram um domingo. Domingo, os mercados estão fechados. Então, o único mercado que funciona no domingo, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o mercado cripto, é o Bitcoin. Então, foi ele que tomou a pancada. Ele toma a pancada primeiro. Mas, geralmente, ele se recupera antes do mercado de ações, como aconteceu, por exemplo, na Covid, na pandemia. Vocês lembram? O Bitcoin afundou. Ele desabou lá para 3 mil e alguma coisa. Mas ele foi o primeiro a subir. Subiu e bateu em 69 mil dólares meses à frente, antes da disparada de ações e de outros ativos. E esse choque atual, ele já está trazendo o Bitcoin num patamar historicamente muito baixo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui na tela o suporte histórico do Bitcoin do gráfico mensal. Cada barra aqui representa um mês de duração. Então, o suporte começa aqui, pessoal, em 2015 até hoje. Nunca foi rompido. Vocês vão perceber que todos os fundos de poço de cada ciclo, eles respeitam esse fundo aqui. Estou falando de fundo de bear market, de fundo de ciclo de baixa. E olha onde estava. Em 91, ainda é o primeiro dia. Mas nunca foi rompido esse suporte histórico, mesmo em bear market. E nós estamos agora há poucas semanas de um topo histórico ainda, né? E já estamos rompendo esta linha tracejada aqui, que vocês estão vendo, na cor branca, tracejada, ela é aquela mesma linha que vocês viram no gráfico anterior, tá? De fundo do poço. Então vocês vão ver, por exemplo, fundo do poço aqui, 2014, 2015, sobre a linha tracejada. Fundo do poço do bear market lá de 19 e 20, né, na pandemia, acima da linha tracejada. Fundo do poço
de 2022 sobre a linha tracejada. E olha aqui o que está acontecendo nesse momento, pessoal. Nesse momento, a gente está abaixo da linha tracejada. O mês anterior fechou sobre a linha tracejada, que seria uma sinalização de fundo do poço de bear market. E nós abrimos o mês abaixo desta linha, abaixo desse suporte histórico. É claro, ainda faltam 30 dias para essa vela fechar. A gente pode fechar acima da linha tracejada, mantendo ela intacta de 2015 para cá, sem problema nenhum. Claro que pode acontecer. Afinal, ela está aqui posicionada nesse mês ao redor de 95, 96 mil dólares. Nada de impossível da gente fechar acima da linha tracejada nesse mês. Mas vamos supor, vamos pro pior caso. Vamos supor que a gente rompa essa linha tracejada aqui. Isso já seria o caso mais extremo da história, né? Nunca foi rompida. No momento onde vemos um choque de liquidez que geralmente aponta essa reversão. Ela não é imediata, né? Leva um tempo para os outros governos, os outros países ajustarem esse mecanismo de liquidez. Até lá, podemos ver sofrimento, podemos ver correção de preço, mas o interessante é o que vem depois dessa queda ou dessa lateralização. É um fluxo muito grande de dinheiro para o mercado que sustenta uma próxima alta. E existe uma outra forma da gente medir se a gente já está muito esticado nessa queda. O que levou a essa subida de preço do Bitcoin nesse ciclo especificamente? A gente sempre fala capital institucional. São ETFs, são empresas comprando Bitcoin. Elas fazendo o papel do próprio Bitcoin, né? Ao invés de você comprar o Bitcoin diretamente, você comprou ações da Strategy ou ETFs de Bitcoin, correto? Pelo menos boa parte do mercado fez isso. Então, será que não vale a pena a gente ver o tamanho da queda desses ativos, dessas ações, por exemplo, para ver se elas não tiveram quedas do tamanho tradicional de bear market, ao invés de analisar somente a queda do Bitcoin? E quando olhamos aqui para o tamanho da correção da ação da Strategy, está aqui ó, MSTR no gráfico mensal, ela já caiu 70%. Ela já teve uma correção de 70%, que é a correção tradicional do Bitcoin. Não é isso? Qual o tamanho das quedas em cada ciclo do Bitcoin? Ao redor de 70%. A Strategy já está em 70% de correção. E ela é uma espécie de Bitcoin lá nos primórdios, né? Não é uma empresa que tem Bitcoin há muito tempo, não. Uma nova forma de se investir em Bitcoin no seu primeiro ciclo. Nos primeiros ciclos do Bitcoin, tivemos quedas ali ao redor de 80%. Então a Strategy está sofrendo aquilo que o Bitcoin sofreu também nos seus primeiros ciclos. Só que já está muito esticado, já está com 70% de queda. E vemos o mesmo tipo de notícia que vimos do Bitcoin nos seus primórdios. Que era o quê? Bitcoin vai morrer. Bitcoin vai acabar. E agora não falam que a Strategy vai vender os Bitcoins? Vai acabar com a estratégia de Bitcoin da empresa? Ou seja, vai acabar, o Bitcoin Strategy vai morrer? É a mesma conversa que ouvimos sobre o Bitcoin, exatamente naqueles momentos que marcavam fundo do poço, ou momentos próximos de fundo do poço. Não à toa, eu abri aqui uma alavancagem quando o Bitcoin começou a recuperar aqui, no dia de hoje, né? Ele chegou a pegar em 83.822. Logo um pouquinho acima, eu fiz essa entrada aqui, estão vendo, né? Já estou com 628 dólares de lucro. Eu tinha posicionado meu stop em 83.750 e coloquei aqui para fechar a operação, né? Meu target para 88.140. Se bater, eu tenho 1.417 dólares de lucro. Eu sempre faço esse tipo de operação em quedas muito fortes. Eu espero um sinal de reversão para entrar alavancado na operação, porque quando a mola estica demais, ela volta. Toda vez acontece. Mas é claro, eu uso stop porque se for na direção contrária, eu não perco muito dinheiro. E mais uma vez está funcionando. O preço do Bitcoin agora já está em 86.350. Por sinal, estamos chegando no final do ano e, como de costume, a Quantifury vai sortear para vocês diversos prêmios. Então já indico aí você que ainda não tem cadastro para a Quantifury, faça o seu cadastro hoje, usando o link da descrição aqui para ter diversas vantagens. Uma das vantagens vai ser justamente participar desses sorteios até o final do ano, tá? Não vou explicar nesse vídeo que está longo, mas nos próximos vídeos eu explico para vocês como vai funcionar esse sorteio. Vai precisar ter conta na Quantifury, então já abre a sua conta agora, porque além dessas vantagens, desses sorteios, você também não paga taxa nas transações.
Para fechar, eu quero mostrar aqui que no gráfico semanal, depois de pegarmos na média de 100 semanas aqui, na linha branca, voltamos a subir e a ideia era subir até a linha verde, a média de 50. Acontece a notícia do Japão e o preço volta a testar a linha branca, a média de 100. Por enquanto está segurando, a média de 100 está posicionada em 84,139, não foi rompida e a semana só fecha no domingo, ainda bem, mas temos que ficar de olho nela, porque se perdermos a média de 100 semanal, como vocês sabem, a tendência seria a média de 200, essa linha vermelha aqui no fundo, começar a funcionar como um imã, o que não é nada positivo. Enfim, estamos sofrendo nesse momento, mas na minha opinião, todo ciclo de liquidez precisa de um choque como esse. Se ele é inevitável, que ele venha logo. Dessa forma, a gente reduz o tempo de sofrimento. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.